falando um pouco assim de mim, que é algo que eu costumo falar muito pouco, na verdade, mas eu sou carioca, né? E eu Sotaque marcante. sotaque é marcante? Faz parte, né? Faz Assim, parte. alguma coisa que tem que Eu, em carregar especial, junto. eu gosto. Aham, Cara, eu não sei se é porque minha experiência com carioca são boas, aham. mas assim, sotaque pra mim Não, sou carioca, não torço pelo Flamengo, que assim, já tira assim, metade da chance do carioca, né? Porque via de regra o pessoal é flamenguista, se você tivesse que chutar. Mas eu comecei a me interessar por economia, acho que foi quase por acaso um pouco, né? Eu não pretendia prestar vestibular para economia originalmente, eu prestei para psicologia, eu sempre gostei muito de tudo relacionado a política, eventos correntes, questões atuais, mas eu não achava, não sei por qual motivo, mas eu não achava que economia fosse para mim, no momento que eu estava prestando vestibular. essa me surpreendeu. Sim, Essa me essa surpreendeu. é muito interessante. Assim, e passei por algumas tentativas. Fui prestar para psicologia, prestei para administração, Legal. prestei vestibular para. Fazer curso de piloto. Assim, dei De uma. piloto? De piloto. Mas Caramba. isso foi um pouco mais adiante, quando eu já tinha decidido que queria fazer economia. Mas, no Rio de Janeiro, você prestava vestibular para cada universidade em separado. Acho que em São Paulo também era assim, antes do Enem Sim, ser a prova geral. E aí tinha uma universidade específica em que, se eu quisesse prestar para psicologia, eu ia ter que fazer prova de biologia específica. E eu falei para mim mesmo, eu não vou fazer de jeito nenhum prova de biologia específica, então deixa eu ver aqui o que eu poderia fazer em que eu não tenha que prestar a prova de biologia, né? Que seria mais difícil, mais pesado, conteúdo mais denso. Falei, tem economia, vou colocar aqui economia e vamos ver no que dá, né? Prestei o vestibular, comecei cursando psicologia, e eu tinha passado no vestibular para economia para o segundo semestre. Então cursei um semestre inteiro de psicologia e aí eu falei, não tô gostando, né? Não tá me interessando, não tô entrando no assunto, não tô me identificando com um possível futuro profissional. Vou testar a economia, porque afinal passei, tô lá com a vaga e fui fazer economia. E aí comecei sem gostar de economia também, mas fui cursando porque não tinha incentivo para sair. E da estrutura familiar, teve alguém que era do mercado que pôde te dar uma opinião? Meus Não. dois pais são advogados e aí a única certeza que eu tinha é que eu não seria advogado. Né? Sim. Acabei casando com advogada também. Não teve então, como fugir. não tive como fugir. Né? Um abraço aí, Marcão, os amigos advogados aqui. Nenhum problema. Legal. Mas, assim, era muito advogado no meio do caminho pra. E foi legal que seus pais também não forçaram, então, né? Isso. Porque eu tenho um amigo que ele hoje não é advogado, mas ele formou direito, passou no OAB. É advogado, não exerce, né? Aham. Mas o pai e a mãe dele, eles obrigaram o Gustavo a ser advogado. Aham. Cara, você não tem como não ser advogado, você tem que ser advogado. E o cara é um cara que nasceu pra tudo, cara. Ele chegou passando OAB, então é um cara que ele seria um bom profissional, Sim. que é um baita cara, mas ele não gostava daquilo, cara. E Não passar na adianta. OAB é difícil. Essa é uma Ele prova passava, difícil. velho. Né? Aí tava cursando economia, não tava ainda super envolvido com o assunto, fui começar a fazer curso de piloto, porque, poxa, aviação sempre foi minha paixão. A gente não vai nem estar nesse ponto aqui, senão Aí a gente vai até amanhã. você conhece o Lito Souza, Pô, Aviões e Músicas? Tive o nossa. prazer de conhecer semana passada ele. Sério? Aqui em Guarulhos, próximo onde eu moro, na Zona Norte de São Paulo ali, né? Aham. Na pontinha, e eu conheci o Lito. Poxa, o próximo podcast pode ser nós três Cara, aqui. assim, é eu apaixonante. não preciso nem falar, eu fico só escutando. Senão aqui a gente vai aqui. É apaixonante, a aviação é apaixonante. A aviação é apaixonante. E aí eu tava gostando. Só que coincidentemente, quando eu tava cursando, economia, eu comecei a fazer curso de piloto e eu tinha tomado a decisão, não vou abandonar a economia. Eu vou continuar cursando. E aí eu comecei a gostar. E aí começou a ficar interessante. Aí começou a aparecer estágio, comecei a me envolver um pouco mais com o que era ser economista, o que isso implicava, no que você pensava, dedicava teu dia a dia. E aí acabei ficando, por sorte, no campo, porque assim, eu sou absolutamente fascinado por isso. Porque de certa maneira eu tenho um tio que ele foi economista. Na verdade, quem foi economista, ele é economista a vida toda, né? Sim. Mas hoje ele é aposentado, hoje ele não tem, não exerce, não tá no mercado, mas ele veio do interior de São Paulo. Ele fala, cara, que a economia, ela é de certa maneira
uma possibilidade que a vida te dá de você, cara, você mudar a história de muita gente com uma decisão. Sim. Né? E hoje eu falo bastante, quem está trabalhando na ponta comercial tem a possibilidade de mudar a vida do cliente investidor e da família também, que é afetada pelas boas ou más escolhas. Sim. Mas o economista, ele tem, aí eu não vou entrar em defesa de ninguém e tudo, mas eu fico falando, por exemplo, o Roberto Campos Neto, cara, a responsabilidade que um economista, que um banqueiro central tem, assim, é muito grande. Sim. Hoje a economia, ela é, de certa maneira, ela tem uma atividade social, né, intrínseca à sua atividade profissional. Então Sim. é apaixonante isso daí, né? É apaixonante, como muitas outras ciências também é algo que você vê muito no dia a dia, né? Tá presente no teu dia a dia, mas um médico poderia talvez falar a mesma coisa, nutricionista poderia falar a mesma coisa, certeza. Né? Mas eu acho que a economia, ela tem um quê de, tipo, ela te dá uma determinada forma de pensar e ver as coisas, né? Você aprende a enxergar o mundo de uma forma mais ou menos como é que eu posso colocar? Não é determinada, mas são uma série de ferramentas que você ganha para analisar as coisas. Uma maneira singular de olhar o mundo, talvez? Que o talvez, tenha. Isso. Se eu olhar mesmo o fato de que eu vou ter uma interpretação muito diferente da tua, talvez seja isso. Sim. Ou não sei se muito diferente, mas você começa a encaixar um pouco as coisas de uma determinada forma. E eu acho que isso é muito interessante. Porque o economista, ele tem que entender de tudo. Você trouxe agora, eu concordo completamente com o médico, o nutricionista, cabe uma fala semelhante a todos, mas o economista, ele não pode se dar o direito de não entender de alguma coisa, pelo menos superficialmente. Você está falando de cenário macro, mas o micro você tem que entender de tudo. Você não pode ser ignorante num assunto. E o médico talvez até possa ser ignorante num assunto. Acho que o economista, ele de certa maneira, é uma profissão que ela te obriga a ser bom em várias coisas, além do que aquilo que você recebe para trabalhar. Pode ser. Né? Eu não pensei por essa forma, mas sim, pode ser. Assim, ou pelo menos a tarefa de você estar olhando muito para o macro, como tudo acaba mexendo no macro de alguma forma, você tem que ter uma noção, pelo menos, do que está acontecendo no mundo. Isso é instigante. Um pouco enlouquecedor também, mas instigante. Para quem é apaixonado, é instigante. É instigante, né? Exato. Que legal. E aí você veio da formação acadêmica que talvez... Você se surpreendeu com esse amor que aflorou? Ou você, desde o D0, já falou, cara, tô gostando disso? Qual foi a hora que você olhou pra economia, estudando, e você falou, cara, eu acertei em cheio vindo pra cá? Qual foi o momento? Eu acho que deve ter sido mais ou menos no terceiro período, no terceiro semestre de economia. De 10 no total, né? De 10 no total. Porque aí, quando você entra na faculdade, é tudo muito etéreo. É tudo muito abstrato, você vê alguns conceitos que são interessantes, mas você não está juntando todos os conceitos, né? Você não está juntando todas as peças do quebra-cabeça. E aí eu acho que no terceiro período de economia, eu estava vendo, por um lado, estava tendo aula de macroeconomia, já vendo assim, macro realmente como é que se pensa em macroeconomia, estava tendo aula de microeconomia, estava tendo aula de cálculo, estava tendo aula de matemática financeira, e as coisas começaram a todas se encaixar de alguma forma. E as coisas estavam se encaixando e estava fazendo sentido para mim. Né? Você fala, poxa, você está pensando no macro, mas olha esse conceito aqui da micro que você usa no macro também. E olha como você está usando o macro na tua aula de matemática financeira, como você está pensando vários fatores em conjunto. Eu acho que isso é extremamente interessante. Eu acho que foi naquele momento ali que realmente virou a chave e foi quando eu falei, bom, então é economia mesmo que a gente vai tocar. E aí quando eu decidi também que eu queria fazer mestrado, porque eu não queria parar só na graduação, quando eu comecei a tomar algumas decisões que iriam colocar essa escolha de economia de forma mais definitiva. E aí falando de carreira, maravilha, você estudou, e como que foi aí o começo falou, beleza, agora isso aqui é estudo, isso aqui é paixão,
vamos transformar isso aqui em dinheiro. Como foi o caminho aí para ingressar no mercado? E, novamente, teu LinkedIn é apaixonante, dá para entender muita coisa, mas eu quero entender como foram as suas decisões. Como foi o teu caminho realmente para chegar e falar, cara, agora eu tenho uma profissão. Quando eu estava no meio do mestrado, eu fiz um estágio em mercado financeiro, né? Que foi participar essencialmente do dia a dia de da parte da corretora de um banco. Job rotation. Exatamente. Vi corretora, vi da mesa mesmo, do back, do tesouraria. Assim, foi uma experiência ampla, né? E que mostrou um pouco de todas as facetas, né? E aí nesse momento eu falei, tá, eu quero ir para alguma coisa que pelo menos me deixe próximo da mesa. De alguma forma me deixe próximo da mesa. E eu já sabia também que eu queria trabalhar com macro. E as minhas decisões em termos de matérias eletivas, o que fazer, o que perseguir, o que escrever como trabalho de conclusão, o que escrever como tese no mestrado, tudo isso, como dissertação no mestrado, né? Tudo isso foi no caminho de buscar macroeconomia como o campo em que eu iria trabalhar, eventualmente. E aí eu dividi o apartamento com um colega que tinha há muito tempo atrás trabalhado no Modal. E ele me falou assim, eu ia passar férias no Brasil, eu estava estudando fora, né? E eu vinha passar férias no Brasil e ele me falou, poxa, passa lá no Modal, fala com o Ronaldo que esteve aqui, bate um papo com ele, você vai terminar o mestrado daqui a pouco, conversa um pouco com ele, para ter o contato. Ele é um cara muito, muito legal, muito interessante, tem uma carreira muito grande, vai ser um contato legal para você ter. E aí eu vim para o Brasil de férias e fui conversar com o Ronaldo. E a gente trocou uma ideia ali. Foi uma conversa deve ter sido só meia hora, uma hora. Conversamos um pouco sobre o mercado, conversamos um pouco sobre macroeconomia. Na época o Ronaldo estava na gestora do Modal, tocando toda a parte internacional de juros e de moedas. E foi isso. Foi uma conversa muito agradável, mas que parou naquele momento. E uns 3 meses depois, mais ou menos, eu estava já concluindo o mestrado. E o Ronaldo falou comigo e falou, poxa, abriu uma vaga aqui de economista. Você tem interesse de se candidatar? Eu falei, tenho interesse de me candidatar, com certeza. O que engloba? Né? Ele me explicou deu um pouco da descrição da vaga. Isso foi em 2016. Então, 6 anos e meio atrás, mais ou menos. Ele me explicou um pouco da vaga, explicou um pouco do que eu teria que fazer, de qual seria o dia a dia. E eu falei, poxa, parece bem interessante. Aí fiz todo o processo de entrevista, conversei com as pessoas da área, conversei com quem estaria diretamente acima de mim e acabei sendo contratado pelo Modal para tocar a parte de análise macroeconômica focado no cenário internacional. Perfeito. Então era eu junto com um companheiro que cuidava da parte Brasil e eu olhava para a parte internacional. Legal. E foi isso, assim que eu entrei no mercado, efetivamente.